Boa tarde, meus queridos amigos. Hoje a gente vai ter uma prosa com Chico. Vamos falar desse espírito, dessa elevada envergadura que esteve entre nós. Mas antes de falar propriamente dito desse nosso irmão, eu quero agradecer. Vou agradecer primeiramente a Kátia Paiva, do Lar Espírita Amor e Luz de Extrema, que gentilmente fez esse convite, e também a Luiz Lenardi, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, em Itajubá, que nos deu essa oportunidade, a oportunidade maravilhosa, que é poder estudar um pouquinho, poder conhecer um pouquinho mais desse nosso maravilhoso irmão, desse nosso querido Chico Xavier. Porque a gente percebe o quanto ele foi grande quando a gente dá uma estudadinha um pouquinho mais a fundo. Então, essa oportunidade é maravilhosa. Então, eu agradeço muito por estar podendo ter esses momentos de reflexão na vida de nosso querido Chico Xavier. E para iniciar essa prosa, eu vou trazer um pouquinho de uma mini biografia desse nosso querido Chico Xavier. Porque já chegaram até a mim, assim, algumas perguntas, como a seguinte: mas para Chico Xavier é fácil, para Chico Xavier é tranquilo. Ele tinha Emmanuel, ele tinha André Luiz, ele tinha muitas ajudas, então para ele era fácil. E aí, sem querer criar um debate, eu só fico nessa reflexão. Será que para Chico Xavier foi tão fácil assim? Será que foi tão fácil? Então a gente traz aí alguns fatos que aconteceram. Chico Xavier era de uma família de 15 filhos. 15 filhos, 9 do primeiro casamento e 6 do segundo casamento. E sempre viveram com dificuldades. Seu pai era vendedor de bilhete de loteria e eles tinham sempre dificuldades para poder ter, o alimento, ter as condições para que pudesse alimentar aquela família. E um dos casos aí interessantes, que não é o caso propriamente dito que eu vou trazer, mas um dos casos interessantes da vida de Chico Xavier é que na psicografia de um dos livros bastante importantes, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, foi um livro que ganhou notoriedade, foi um livro que fez muitas vendas. E a família de Chico Xavier passando por dificuldade. A família muito pobre e com dificuldade mesmo. E aí chega o pai dele. Filho, o livro está vendendo bastante, né? É, pai, está vendendo muito. E será que deve estar dando bastante dinheiro, né? Tá dando dinheiro sim, filho, graças a Deus. Está dando para ajudar bastante as entidades, está dando para ajudar bastante os necessitados. Mas, filho, será que não é possível a gente tirar um pouquinho dessa verba, já que esses espíritos aí gostam de fazer a caridade? A gente está precisando dessa caridade, a gente está precisando de ajuda. Será que os espíritos, a gente pode tirar um pouquinho desse valor aí, das vendas, para nos ajudar com alimentos, com necessidades mesmo? Chico, na sua humildade, com seu amor. Mas, meu pai, os livros são dos espíritos. Eu não posso me apropriar de algo que não é meu. Por isso eu não posso pegar esse dinheiro e reverter para o bem próprio, porque o livro não é meu. O livro são dos espíritos. Olha a lição aí que Chico nos traz. Mas Chico passou por grandes dificuldades de saúde, inclusive. Chico ficou órfão de mãe aos 4 anos. E aí sua madrinha, Rita de Cássia, passou a cuidar dele. Mas passou por diversas dificuldades com essa madrinha. Ele via os espíritos, ele tinha um contato direto com os espíritos desde novo. E a madrinha não entendia isso, não entendia a mediunidade de Chico. E aí achava que ele estava maluco, achava que ele estava endemoniado. E meio que para sarar ele, vamos dizer assim, ela pegava e batia
quase todo dia com vara de marmelo nele. Ela espetava garfo na sua barriga para que ele parasse com essa mania de falar com os espíritos. Inclusive, fato esse que acabou causando uma hérnia no Chico. Mas ele não parou. Ele teve várias enfermidades, um estrabismo na vista desde criança, um deslocamento no cristalino aos 21 anos, já praticamente cego de uma vista, labirintite crônica, 2 infartos, angina, 2 pneumonias, uremia, teve problemas na próstata, a hérnia, conforme eu já disse. Então, vamos parar por aí, né? Senão vai dar depressão na gente, de falar de tantos problemas. E aí? Será que ele não teve problemas para fazer? Isso não foi motivo para que ele deixasse de cumprir a sua missão. Ele sempre lutando contra esses problemas e contra as pessoas também que os criticavam muito, né? E vem a gente, trabalhadores espírita, a menor crítica, a gente já está largando a casa. A gente larga o trabalho, a gente larga a casa espírita, a gente muda de casa espírita em casa espírita, vai querendo. A casa espírita tem que se adequar a nós. Não é a gente que tem que se adequar à casa espírita. Ou se adequar aos ensinamentos. Não, a casa espírita que se adequa a nós. E aí, com a menor crítica, largamos a casa espírita. Ao menor problema de saúde, ao menor problema, dizemos que não dá para ir na casa espírita, dizemos que não dá para realizar um determinado trabalho. Por quê? Porque temos um probleminha aqui, quebrou minha unha, e aí não consigo realizar esse determinado trabalho. Chico não. Chico estava ali, perseverante na sua missão. Claro, um missionário do amor, da paz. E aí eu trago a história propriamente dita. É um certo dia, Chico estava na sua casa e ele tinha o costume de levar alimentos aos moradores que estavam debaixo da ponte. Moradores debaixo da ponte, na pobreza total, e estavam sempre precisando de ajuda, e Chico já tinha o costume de sempre levar esses alimentos lá. Mas teve um certo dia que Chico não tinha nada para levar. Chico não tinha o que levar para aqueles moradores. Ele pensou, e agora? O que será que eu vou fazer? Os moradores, nossos irmãos que estão lá debaixo da ponte, vão ficar tristes, vão ficar desapontados, porque eu sempre levo alguma coisa e hoje não tenho o que levar. E aí Chico, sem ter o que levar, pede a inspiração do alto, abre a Bíblia no Novo Testamento e cai a lição do evangelista João, nas palavras que traz as palavras de Jesus: eu não vos deixarei órfãos. E aí ele, pedindo inspiração dos céus, vou levar água fluidificada. Então, como eu não tenho nada, vou levar uma água fluidificada para esses nossos irmãos. Então ele pegou, colocou a água em vasilhas, fez uma oração irradiando energia para aquela água e saiu para levar a água. É o que ele tinha. O que ele podia levar naquele momento era a água. E saiu para levar. Chegando muito próximo à ponte, muito perto dali, ele avista ao longe um caminhão. Um caminhão chegando. Um caminhão vindo na sua direção. Ele quase chegando embaixo da ponte. Caminhão vindo na sua direção. E de repente o caminhão para. O caminhão para próximo dele, ele fica meio assustado, não sabendo o que podia ser, não sabendo o que poderia estar acontecendo. E aí, 2 pessoas saem do caminhão e perguntam para ele: você conhece Chico Xavier? Você conhece Chico Xavier? Sou eu mesmo. Chico Xavier, sou eu mesmo. É que mandaram entregar para você. Mandaram entregar esses mantimentos. Veio lá de São Paulo. E a gente está mandando, viemos até aqui para que fosse feita a entrega.
E aí Chico Xavier, todo grato por aquela entrega da espiritualidade, com certeza. E aí foi dado muito mais do que eles teriam, como de costume, no seu dia a dia ali, muito mais do que ele estava acostumado a dar. E aí ele lembrou daquela lição, a lição do Mestre Jesus. Eu não vos deixarei órfãos. Bela lição que Jesus nos traz. Porque muitas vezes a gente esquece de nos conectar ao nosso Mestre Jesus. Muitas vezes a gente na correria, muitas vezes na hora dos problemas, na hora que a gente mais precisa nos conectar ao Mestre Jesus, a gente está tão atordoado que não tem esse momento, não tem essa parada para poder nos ligar a Jesus, aos seus ensinamentos. Se fosse nós, não tenho nada para levar, estamos acostumados a levar algo para os nossos irmãos, mas um certo dia não tenho nada para levar. No caso, eu acho que se fosse eu ia falar, não vou fazer esse trabalho hoje não, porque não vai dar, vou levar o quê? Não tem nada para levar, então deixa para outra hora, deixa que o outro leva, com certeza alguém vai poder fazer esse trabalho no meu lugar. E aí eu ia ficar aí, deitado, quieto, na minha, e não ia estar realizando esse trabalho maravilhoso, que é ir ao encontro dos necessitados, ir ao encontro dos nossos irmãos que passam por dificuldades. Porque só nesse momento que a gente vai ao encontro dos necessitados é que a gente percebe o quanto a gente é agraciado, o quanto a gente tem para dar e quão pouco a gente tem para receber ou quão pouco a gente precisa. Aí eu faço aqui um paralelo ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e acharei. Ajuda que o céu te ajudará. Se Chico Xavier tivesse ficado parado, se Chico Xavier tivesse ficado dentro do seu lar, da sua casa, e não fosse realizar aquela tarefa, mesmo não tendo nada para entregar, de repente o caminhão não ia conseguir nem encontrar ele. Passava direto, o caminhão passava pelo seu endereço, às vezes não conseguia fazer aquele encontro, não ia acontecer aquele encontro que aconteceu no meio da rua, e aí, possivelmente, os irmãos iam ficar com fome, ia passar necessidade naquele momento, naquele instante ali, naquela noite. Então, Jesus já nos disse, batei e a porta abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Jesus não disse pra gente ficar esperando, ficar ali de braço cruzado, ficar esperando para que os bens caiam do céu, para que as graças caiam do céu. Nada disso. Ele sempre indicou a ação da prática do bem, a ação da prática do amor, a busca incessante. A gente tem que perseverar no bem, perseverar no trabalho, perseverar no amor ao próximo, lutando contra as nossas más tendências, lutando contra as nossas imperfeições, porque assim, o verdadeiro espírita não é aquele que tem aquela auréolazinha na cabeça, mas o verdadeiro espírita é aquele que luta pela sua transformação moral, é aquele que se esforça a cada dia mais e mais para conter as suas más tendências. Então, meus amigos, que possamos continuar nessa luta incessante contra as nossas dificuldades, contra os nossos problemas, ajudando ao próximo, ajudando aos nossos irmãos necessitados, para que percebamos o quão somos agraciados, o quanto temos que agradecer
E a gratidão é uma das melhores virtudes que podemos ofertar ao nosso Pai Maior. Que Jesus nos proteja, nos ampare e nos ilumine. E continuamos nessa caminhada hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.